Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Kaique e hoje a gente vai falar do segundo episódio de Loki, um capítulo que desenvolveu um pouco mais aquele misterioso antagonista da trama e ofereceu novas respostas pra gente. Então vamos falar sobre o episódio. The hell was that? O segundo episódio manteve o nível de qualidade do primeiro, com boas cenas de comédia, mais desenvolvimentos para os conceitos de viagem no tempo e também com mistérios bem promissores para o futuro da série. Nas minhas impressões gerais, eu gostei bastante do episódio e até mais do que do primeiro, para falar a verdade. Então agora vamos destrinchar todos os detalhes desse capítulo. Assim como aconteceu no primeiro episódio, a narrativa continuou destacando bastante as regras das propriedades temporais controladas pela TVA. Os comentários do Loki sobre o treinamento dele e os poderes que ele tem, junto com os debates dele com o Mobius, foram uma maneira super natural e fluida da série explicar como as variações temporais funcionam. E como a série acompanha investigações sobre eventos temporais, esses diálogos explicativos são muito importantes para que os conflitos da história sejam resolvidos de um jeito satisfatório, de acordo com elementos já introduzidos na trama e conhecidos pelo público. Por exemplo, a pesquisa do Loki sobre o esconderijo da variante em Apocalipse é resolvida de uma forma que se encaixa muito bem com o ambiente criado pela série, porque o roteiro já tinha explicado o funcionamento da linha temporal com total clareza. No início da série, eu fiquei com um pouco de receio do Loki ser desenvolvido de uma forma mais heróica do que ele realmente é, pelo fato dele ser o protagonista da série. Mas o roteiro vem trabalhando as motivações do Loki de uma forma super coerente com a personalidade anti-heróica dele, como acontece naquela sequência da Feira Renascentista. Ele aceita ajudar a TVA, mas ainda tenta manipular a situação para enganar os agentes e atingir os objetivos próprios dele. Então as intenções maliciosas, que são tão características do Loki como um personagem, estão sendo muito bem consideradas nas motivações dele dentro da trama. A gente tem que relembrar que esse Loki da série ainda não é aquele Loki redimido do futuro do MCU, mas sim aquele vilãozinho que estava quase dominando a Terra no primeiro filme dos Vingadores. Então é muito importante que esse Loki tenha intenções coerentes com o que ele era nesse período bem vilanesco da vida dele. E o desenvolvimento dele na série está sendo bem coerente nesse ponto. Um outro ponto que vem ficando cada vez mais marcante na série é que o núcleo da TVA vem dando muita ênfase para alguns mistérios que devem ser revelados ao longo da temporada. Por exemplo, primeiro, a Ravonna parece guardar muitos segredos sobre o funcionamento da TVA, que ela esconde até do próprio Mobius. Ela diz que tem outros agentes que trabalham para ela, mas não diz quem eles são. E a série também destaca alguns objetos de origem desconhecida dentro do escritório dela, como aquele globo de neve decorativo e a caneta que o Mobius segura. A forma como o roteiro enfatiza a intriga do Mobius em relação a esses segredos da Ravonna indica que essas revelações ainda vão ser muito importantes para o desenrolar da série. E a gente pode até fazer algumas teorias aqui sobre as possibilidades do futuro da trama. Eu acredito que esses segredos da Ravonna podem estar relacionados às figuras dos três Guardiões do Tempo, por causa da maneira com que eles vêm sendo destacados desde o primeiro episódio, mas sem nunca serem revelados de fato, o que cria um certo mistério sobre a possível natureza verdadeira deles e da própria TVA como um todo. No final do episódio, aquela soldado da TVA que tinha sido sequestrada diz que revelou o lugar onde os Guardiões estão. Então o roteiro destaca explicitamente essa resposta por trás da existência dos Guardiões, que tudo indica que deve ser revelada no futuro da série. Como Guardiões estão sendo muito bem definidos como essas três figuras que aparecem várias e várias vezes ao longo da série, tanto naquela animação que explica quem eles são, quanto na própria decoração da TVA, eu acredito que a série pode usar essa definição deles para criar uma surpresa, fazendo uma revelação que mostra que eles não são o que a gente imaginava que eles poderiam ser. E o próprio arco do Mobius também indica que essa origem dos Guardiões pode causar mudanças bem interessantes para a narrativa da série. No desenrolar do episódio, o Mobius diz que acredita totalmente na TVA sem questionar a estrutura dela, como uma forma dele enxergar
um verdadeiro sentido para a existência dele. Ele acredita na TVA para acreditar num propósito para o trabalho dele mesmo. Só que essa crença do Mobius na TVA acaba inibindo a humanidade individual dele, pela maneira como ele não se permite ser nada muito além do que só um agente da TVA. Aquela conversa dele com o Locke sobre o jet ski, que parece ser só uma piadinha inocente, na verdade representa justamente essa inibição da humanidade do Mobius causada pela posição dele como um agente. Ele tem vontade de se divertir com jet skis. Ele sente uma sensação verdadeira de alegria, de uma forma bem humana. Mas ele não se permite viver essas experiências de alegria porque ele não se deixa viver nada fora das funções dele como agente. É como ele diz, a TVA é a vida dele. E ela é real porque ele acredita que ela é real. Because the TVA is my life, and it's real because I believe it's real. E o que mantém o Mobius preso a esse papel constante de agente? A ideia de que os Guardiões do Tempo estão perfeitamente certos dentro dos desígnios deles para a TVA. Por isso que o arco do Mobius me faz pensar que essa origem dos Guardiões e a estrutura da TVA pode acabar sendo desconstruída ao longo da série, justamente como uma forma do Mobius mudar e evoluir como um personagem. Além disso, essas impressões do Mobius em relação à TVA fazem o arco dele se entrelaçar muito bem com o do Locke. Porque como o Locke quer desafiar a TVA e os Guardiões, as descobertas que ele pode vir a fazer no futuro podem abrir portas para que o Mobius mude e descubra novos propósitos para ele. Lá no episódio 1, o Mobius provocou o Locke a encarar as próprias motivações dele. E nesse capítulo o jogo virou, com o Locke provocando o Mobius a questionar as motivações dele para ser um agente da TVA. Eu tô gostando bastante dos questionamentos que eles compartilham um com o outro, que são super engraçados e ao mesmo tempo mega filosóficos. Então eu acredito que eles vão evoluir bastante em conjunto, ao passo que os segredos da TVA sejam revelados ao longo da temporada. I mean, you really believe in all this stuff, don't you? No final do episódio, o Locke finalmente encara a variante inimiga, que como eu tinha comentado no review do primeiro capítulo, é uma versão do Locke um pouco diferente do personagem que a gente já conhece. A gente não sabe tudo sobre essa figura, mas já dá pra começar a arriscar alguns palpites sobre os planos dela. A variante manipula os dispositivos da TVA e envia aquelas cargas de reset deles para vários períodos do tempo e em vários destinos, que incluem até regiões fora da Terra, como em Titã e em Sakaar, como a gente pode ver naquele monitorzinho que aparece na sala da Ravonna. Então os planos dessa Locke variante parecem buscar alterações em diversos pontos da linha temporal para mudar vários eventos ao mesmo tempo, e não só um único acontecimento pontual. Lembra que lá no primeiro capítulo a gente viu aquele vídeo explicativo sobre a TVA, que dizia que alterações temporais poderiam causar uma loucura, com várias alterações acontecendo ao mesmo tempo? Então, parece que é precisamente isso que essa variante do Locke está querendo causar. Uma fala bem marcante da variante é que ela diz pro Locke que o plano dela não é sobre ele, indicando que ela tem objetivos que vão além de somente atrair o Locke até ela. Mas, ao mesmo tempo, ela também deixou um portal propositalmente para que o Locke seguisse ela no final da história. Então, de alguma forma, a variante também parece ter alguma intenção específica em relação ao nosso já conhecido Deus da Trapaça. Como a variante está atacando os domínios da linha temporal preservada pela TVA, eu acredito que os planos dela que podem acabar forçando os segredos sobre a TVA a serem revelados no futuro. Então eu acredito que essa antagonista tem potencial para entrelaçar muito bem todos os arcos principais da série. Como eu falei no início do vídeo, minhas impressões gerais sobre o episódio foram bem positivas e eu continuo bem ansioso para ver como a trama do seriado vai se desenrolar. Então é isso, galera. Esse foi o meu review do segundo episódio de Locke. Se vocês gostaram do vídeo, puderem deixar um like, um gostei, eu agradeço muito, me ajuda demais. Se você não for inscrito aqui no canal, convido você a se inscrever aqui também e dê uma olhada lá na Ref, que é a minha série de vídeos no canal de Move, na UOL, onde eu falo sobre cultura pop num quadro escrito, roteirizado e editado por mim. Beleza? Então eu fico por aqui, a gente se vê na próxima. Valeu, show! E um abraço!